Fala pessoal, tudo certo com vocês? Mais um conteúdo aqui no canal e depois de TT, José Namorado e Caio Paulista, o Grêmio avança para concluir mais uma contratação em 2026. O acordo com o jogador já existe. Ao longo desta semana, o departamento de futebol pretende concluir as tratativas para mais uma incorporação ao elenco, dentro da busca por 3 reforços, um goleiro, um primeiro volante e um armador. O bola da vez para receber a oportunidade no time é Gabriel Mec. E o Grêmio tem titular retornando. Marlon está liberado pelo departamento médico, deve fazer sua estreia nesta quarta-feira. Eric Noriega também tem notícia positiva. Tudo isso a gente aborda na sequência, porque antes peço que tu te inscreva aqui no canal. Não esquece, deixa o like, ative as notificações e deixa o teu comentário. Gurizada, eu quero começar falando sobre a preparação visando a segunda rodada do Campeonato Gaúcho. Depois da estreia com o pé direito, goleada fora de casa contra o Avenida, o Grêmio ainda ontem, no domingo, já se reapresentou. Foi um trabalho muito mais regenerativo aos titulares, aqueles jogadores que receberam minutagem, mas na segunda etapa foram a campo para um trabalho técnico e também tático. Os jogadores que permaneceram em Porto Alegre também fizeram atividade, fizeram um trabalho dentro do CT Luiz Carvalho. Cito o Jefferson Fornec, que permaneceu em Porto Alegre. O Marlon é a grande novidade. O Marlon está recuperado de uma lesão que sofreu na última rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado contra o Sport. Ele teve que se recuperar de uma lesão na parte posterior da coxa esquerda, por isso que foi desfalque na primeira rodada do Gauchão. Ele está recuperado, já está trabalhando sem nenhuma limitação e deve fazer sua estreia no Gauchão nesta temporada e também na quarta-feira, diante do São José. Lembrando que o jogo é na Arena, nos domínios do Grêmio, mas com portões fechados. O Grêmio sofreu uma punição da Federação Gaúcha de Futebol e também terá que cumprir esta punição já no primeiro compromisso dentro da Arena em 2026. Então, o jogo é com portões fechados. Infelizmente, o torcedor gremista não poderá comparecer, mas para as rodadas seguintes, daí o Grêmio está liberado. O Marlon já está recuperado desta lesão. Da mesma maneira, o Eric Noriega. O Noriega, ele não viajou a Santa Cruz para o duelo diante do Avenida, mas também já está trabalhando junto aos companheiros. O Noriega, ele teve uma lesão lá no tapetinho, vocês vão lembrar, no jogo contra o Botafogo ano passado, teve uma dividida com o centroavante do Botafogo e ali se criou uma grande preocupação, porque a imagem indicava uma grave lesão, uma lesão de ligamento, o que acabou não se confirmando, graças a Deus. O Noriega já está recuperado, já passou pelo processo de retreinamento e também deverá ser relacionado. O Grêmio só vai definir os relacionados, daí no papel, para que sejam convocados à partida, na terça-feira, depois da última atividade. Mas o Grêmio tem boas notícias saindo do departamento médico. O próprio Marlon e também o Eric Noriega. Para quem pergunta, Vijaçante segue sua recuperação, o Vijaçante deve retornar ali para março, abril, ainda precisará de alguns meses para concluir todo o processo de recuperação, já está realizando este processo na estrutura do CT Luiz Carvalho. O Bright White, na melhor das hipóteses, retorna no finalzinho de fevereiro, tá? Essa é a previsão do departamento médico do Grêmio. Avançando aqui. Depois da vitória diante do Avenida, o técnico Luiz Castro já deu o tom do seu planejamento para esse início de temporada. Ele deu o tom de que o Grêmio vai conceder oportunidade a basicamente todos os jogadores do seu elenco. Por isso que o Grêmio não pretende repetir a equipe nesta segunda rodada contra o São José. A ideia é rodar o plantel para que outros jogadores possam receber esta oportunidade. E o bola da vez é Gabriel Mec. O Mec, que como já trouxe em conteúdos anteriores, ficou de fora da partida contra o Avenida por uma questão jurídica. Ele foi expulso na última rodada do Gauchão Sub-20 do ano passado, foi a julgamento e foi condenado.
O departamento jurídico do Grêmio analisou o caso, né, deu um parecer inconclusivo e para que o Grêmio não tivesse nenhum risco, o departamento de futebol optou em retirá-lo da lista de relacionados para o jogo contra o Avenida. Mas por que o MEC é o bola da vez para receber uma oportunidade? Porque na semana de preparação para a estreia no Campeonato Gaúcho, o MEC participou da equipe como titular. Possivelmente o MEC seria titular contra o Avenida. E agora, estando liberado, o MEC deve receber esta oportunidade na quarta-feira contra o São José na Arena. O Luiz Castro, ele está dando oportunidade a todos. Sim, os jovens receberam chance, como o Thiaguinho, que não é mais Thiaguinho, é Thiago Augusto, tenho que me acostumar com isso. O próprio Roger, que teve gol, teve assistência, se destacou, e provavelmente na quarta-feira será a oportunidade de Gabriel Meck. O Grêmio, que também tem reforço chegando. Daqui a pouco já vou para o aeroporto Salgado Filho para acompanhar a chegada de TT. O Furacão TT está de volta ao Grêmio depois de 7 anos, né? Jogador formado na base gremista, lá em 2019 foi vendido ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia, fez carreira no exterior, atuando pelo clube ucraniano, pelo Leicester da Premier League, pelo Lyon da França e o seu último clube, o Panathinaikos da Grécia. O TT já está em deslocamento para vir a Porto Alegre. Até teve uma mudança de logística, porque o plano inicial era que o TT chegasse a Porto Alegre na última sexta-feira. Mas como a troca de documentação teve uma demora inesperada, podemos dizer assim, troca de documentos entre Grêmio e Panathinaikos, por isso o Grêmio preparou toda a sua logística para esta segunda-feira, para que o torcedor possa ir ao aeroporto Salgado Filho recepcionar o TT. Vai passar por exames e, sendo aprovado, assinará contrato até dezembro de 2029. A contratação mais cara da história do Grêmio. Cerca de 6 milhões de euros o Grêmio vai pagar este valor ao longo do tempo de contrato, durante 4 anos. O Grêmio que também já vai apresentar o próprio TT nesta segunda-feira. Ele chega daqui a pouco em Porto Alegre e por volta de 5h30 da tarde será apresentado lá no auditório da Arena. Acima de tudo, uma grande contratação, podemos dizer que é a primeira grande contratação da gestão Odorico Roman. Para avançarmos aqui, gurizada, e para que a gente possa já encerrar o vídeo, eu quero falar sobre a nova contratação que se aproxima, já tendo um acordo com o jogador e com uma perspectiva de avanço ao longo desta semana. Mas antes, peço que tu te inscreva aqui no canal, não esquece, deixa o like, ative as notificações e deixa o teu comentário. E fique atento ao recado da parceira aqui do canal, da AVS Contabilidade, que é uma empresa, um escritório 100% online, que atende em todo o Brasil, oferecendo uma contabilidade moderna, organizada e extremamente próxima do cliente. A AVS Contabilidade é formada por 3 sócias, com ampla experiência e credibilidade no mercado. Mais de 20 anos de experiência e credibilidade nas áreas contábil, tributária, departamento pessoal e societário. Por isso que eu super indico a AVS Contabilidade, para que ela possa te ajudar neste início de 2026. Vai te ajudar a solucionar tua vida financeira, a descomplicar a tua vida financeira, sendo um parceiro do empresário. Por isso que eu super indico. Vocês estão vendo a barra aqui, o QR Code da barra inferior e também o número de contato. No primeiro comentário aqui do vídeo, vou deixar o link fixado para que você possa entrar em contato. Entre em contato e digam que vocês viram aqui no vídeo, no canal do Caliel, que vocês terão um desconto especial. Tá bom, gurizada? Eu super indico a AVS Contabilidade. Para avançarmos aqui, o Grêmio tem um acordo com um novo jogador e é com o Everton. O Grêmio concretamente chegou a um denominador comum para contratar o Everton naquilo que é um acordo com o jogador. E aqui eu quero aprofundar para contar bastidores a vocês. O nome do Everton já está no ambiente do Grêmio há algum tempo. Antes da eleição, o Grêmio já trabalhava com alguns nomes, né? As pessoas no entorno de Odorico Roman, de jogadores que poderiam reforçar a equipe. O Everton sempre foi o ficha 1. Só que em um primeiro momento, o Everton pediu, entre salário, luvas e comissão de empresário,
2 milhões de reais. E esta pedida fez com que o Grêmio o descartasse e partisse para outras alternativas de mercado. O Bento foi tentado, como vocês sabem, sem êxito. E nas últimas semanas, o Everton, ele que também tinha uma negociação em paralelo com o Bahia, não chegou a um acordo com o Bahia. E agora, novamente, volta a conversar com o Grêmio. O Grêmio e o Everton já possuem um acordo. E aqui eu vou trazer o detalhe para vocês. Entre salário, luvas e comissão, o Everton tem um acordo para receber no Grêmio um pouquinho mais de 1 milhão de reais. Este será o custo mensal do Everton. E aqui é o detalhe, não estou falando que só de salário ele vai ganhar acima de 1 milhão. Não, é o pacote Everton, com salário, luvas e comissão. Tudo incluído. Este é o acordo. Ao longo desta semana, o Grêmio quer avançar para concluir a chegada do Everton. O Palmeiras, até o momento, se incomodou pela forma como esta negociação está sendo conduzida pelo próprio Everton, através do seu staff, e também pela direção gremista. A ideia do Grêmio, uma ideia inicial, era de uma liberação gratuita, tá? Com um molde muito parecido com o do Marcos Rocha. Marcos Rocha construiu uma história no Palmeiras, tinha um ciclo encerrado lá no Clube Paulista, e ano passado o Grêmio, vendo uma oportunidade de mercado, contratou o Marcos Rocha através de uma liberação gratuita. A ideia do Grêmio também é de uma liberação gratuita do Everton, com o jogador tendo êxito nas conversas com o Palmeiras. Só que o Palmeiras, até o momento que estou gravando este vídeo, ainda não pediu um valor concreto ao Grêmio, tá? Porque o Palmeiras se incomodou muito quando soube das conversas do Everton com o Grêmio. O Palmeiras até o momento não pediu um valor concreto, tá? E ao longo desta semana o Grêmio quer avançar nessa negociação. Para finalizar aqui o vídeo, eu quero trazer uma atualização sobre o Guido Rodrigues também, tá? Volante, 31 anos, argentino, campeão da Copa do Mundo de 2022, está no West Ham da Inglaterra. Ontem falei com uma fonte, é a mesma fonte que me disse do Luiz Castro, em primeira mão aqui para vocês, de que ele seria o técnico do Grêmio, ele que era o técnico em negociação, do próprio Everton. E sobre o Guido Rodrigues, eu só recebi uma frase sobre as tratativas. A frase que eu recebi: está em andamento. Ponto. E isso passa um recado de que o Grêmio não está em vias de contratar o Guido Rodrigues. Informação que eu tenho é que o Grêmio ainda não tem um acordo com o jogador, porque o Guido Rodrigues tem outras possibilidades do mercado externo, mercado europeu, e avalia tudo isso. Mas o Grêmio está na parada, está na disputa por esta contratação. A frase que eu recebi foi esta: o negócio está em andamento. Ponto. Sem segunda página. É uma negociação que o Grêmio quer concluir e não medirá esforços para viabilizar a contratação do Guido Rodrigues, dentro de um pedido do próprio Luiz Castro, de um novo goleiro, de um primeiro volante e de um armador. O armador que ainda não vazou na imprensa. Tá bom, gurizada? Te inscreve no canal, deixa o like, ative as notificações. A qualquer momento voltamos com mais notícias aqui a respeito do Grêmio.